Alô, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Estamos, se não me engano, no episódio 67 e hoje está finalmente um dia luminoso e com sol. Embora esteja frio, quer dizer, não está frio, ao sol está até uma temperatura bastante agradável, mas o vento está muito quente. Não era isto que eu queria dizer. O vento está muito frio, era isto que eu queria dizer. Então, eu não sei se vocês são como eu ou não, mas se há fenómeno meteorológico que eu não suporto é vento, acho super desconfortável, super irritante, então não adoro vento. Lá está, eu estou sempre a reclamar do tempo. Primeiro que tudo, falar sobre o tempo é mesmo cena de quem não tem mais nada para dizer, e depois eu nunca estou satisfeita. Portanto, vamos focar-nos no positivo, que é o facto de finalmente olhar para a rua e não parecer de noite, e uma pessoa fica logo com o astral um bocadinho mais elevado, o que é bom. Portanto, eu estou até bastante bem disposta. E o que é que eu tenho mais para dizer? Tenho que partilhar convosco, porque desde que eu estou aqui no Algarve, se vocês me seguem desde essa altura, eu estou aqui há mais ou menos 4 meses, e desde o primeiro dia que eu reclamo da internet aqui desta zona, porque eu moro no meio do nada, no meio dos montes, e a internet aqui era ridiculamente lenta, a um nível que nem devia ser legal, na minha opinião. Eu passei de estar em Lisboa, em que conseguia, por exemplo, fazer o upload de um vídeo no YouTube em 15 minutos para vir aqui e fazer o upload do mesmo vídeo em 15 horas, e eu não estou a exagerar. Portanto, hoje finalmente a Mel veio cá, depois de mais de um mês e meio de luta deles marcarem datas para virem cá e desmarcarem, ou tipo não aparecerem, ou cancelarem o nosso contrato porque sim. Finalmente, porque, esqueçam, nós já estávamos, todos cá em casa já estávamos tão frustrados que sempre que eles desmarcavam nós já nem ficávamos chateados, já só nos ríamos, porque era ridículo a esse ponto. Então ninguém acreditava que seria mesmo hoje que isto iria acontecer, e só acreditámos quando vimos o homenzinho a chegar, porque foram tantos cancelamentos que uma pessoa depois tem que se proteger para não ter desilusões. Mas já está instalada a internet e eu nem acredito que temos fibra outra vez. Eu sei que isto é tipo problema de primeiro mundo, mas principalmente em confinamento, principalmente para quem tem canal do YouTube, e principalmente, acrescentando ainda mais esta equação, o facto de eu ter agora um bebê, todos os minutos são completamente preciosos, e o facto de eu não poder, imaginem, acabar de editar um vídeo e saber que consigo publicar no YouTube no próprio dia, era muito chato, e por isso é que eu me atrasei várias vezes por exemplo, aconteceu muitas vezes com isto do podcast, porque o podcast é uma coisa que eu gosto de gravar o mais on time possível, então eu sempre tive muito o hábito de gravar no próprio dia e de fazer o upload nesse mesmo dia, ou então no dia anterior. Portanto, obviamente eu não tenho conseguido fazer isso aqui, porque lá está, às vezes demorava quase 24 horas a fazer um upload de um vídeo e era uma chatice. Mas pronto, está resolvido e estou muito contente. Estou a ouvir o Duarte a chorar. Espero não precisar de cancelar aqui este episódio ou de fazer uma pausa, mas em princípio não, porque ele tem fralda limpa, acabou de mamar, portanto ele deve estar a chorar porque quer colo ou porque tem sono. Portanto, o Ricardo que se desenrasca. Eu hoje, a única coisa que eu tenho minimamente interessante para partilhar convosco que aconteceu esta semana foi o facto de eu, ainda agora, depois do almoço, ter ido ao centro de saúde, porque lá está, a minha vida tem sido confinamento e centros de saúde. Fui lá para a consulta de rotina do Duarte para ver se estava tudo bem, e estava tudo bem, está a crescer, está a engordar, tudo o que se quer. E por acaso foi engraçado, porque eu estava na fila para entrar no centro de saúde, agora por causa do Covid temos que esperar na rua, né? E estava lá uma senhora à minha frente, e era daquelas velhotas bué despachadas que fala com toda a gente. Eu sinto que isso é uma característica bastante comum nos velhotes. Eu não sei se é porque eles chegam a uma idade em que sentem essa necessidade de conversar, porque podem estar mais sozinhos, acho que é normal, ou se é por terem existido, se bem que ainda existem, mas vocês perceberam o que eu quero dizer,
Se é por terem crescido numa altura diferente em que provavelmente as pessoas comunicavam mais umas com as outras, porque eu sinto que as nossas gerações, talvez as pessoas dos 40 anos para a frente, ou seja, com menos de 40 anos, menos de 40 a 50 anos, foram cada vez mais, por causa da evolução da tecnologia, habituando-se a não precisar de comunicar tanto e de verbalizar e de socializar tanto umas com as outras, e a partir do momento em que as redes sociais se tornaram o que são hoje, então eu sinto que a nossa geração tem coisas muito melhores, muitas coisas muito melhores que outras gerações passadas, mas no geral somos todos muito mais antissociais e temos todos muito mais ansiedade social do que as gerações anteriores, porque acabámos por não exercitar tanto esse músculo de falar com quem não conhecemos. Eu pelo menos sinto muito isso desde sempre, e sinto que como agora conseguimos fazer bué de cenas ou por telefone, ou por mensagem, ou por e-mail, ou a falar com as pessoas através das redes sociais, que é sempre mais fácil do que cara a cara, ou pelo menos tipo, nem telefonar, tipo chamadas telefónicas, nem isso eu gosto de fazer. Portanto, eu sinto que a nossa geração é muito mais fechada nesse sentido do que os velhotes. Portanto, isto tudo para dizer que estava lá uma senhora super faladora, mas não era aquele falador irritante, porque eu, às vezes há velhotes, e eu não quero ser má, eu percebo que a maior parte dos velhotes está bem isolado e sente a necessidade de falar com outras pessoas, mas há velhotes que às vezes não têm muita noção dos limites e acabam por falar ou demasiado tempo, ou sobre coisas que uma pessoa acaba por ficar meio desconfortável. Pronto, há velhotes que às vezes uma pessoa está constantemente a desejar que eles se calem e não nos vejam, por mais cruel que isto possa ser de estar a dizer. Mas aquela senhora não, ela era assim toda muito despachada, mas também não ultrapassava muito aquilo que era o confortável. Pelo menos eu não me senti desconfortável ao pé dela, e isso é fixe. E achei boa piada, porque às tantas estava essa senhora e estava mais outro senhor que também era velhote e mais umas quantas pessoas na fila, e começaram a falar na questão toda do Covid, e depois estavam a reclamar por causa do facto de estar-se a vacinar supostamente bué da gente no norte do país, e cá no Algarve está tudo muito parado. E depois ela começou a dizer que começou assim com uma conversa que tinha tudo para ser mórbido, mas a abordagem que ela teve, e é sobre isso que eu queria comentar aqui, foi muito engraçada. Que às tantas ela começou a dizer que o pai, a mãe e a irmã dela morreram todos com 81 anos, então que ela sempre achou durante a vida toda que iria morrer com essa idade também. E entretanto, ela acho que tinha 84, 85 e obviamente ainda estava viva, porque eu não tenho um sexto sentido e não vejo dead people, portanto ela estava bastante viva, tenho a certeza, e estava super estupefacta com aquilo. Ela mesmo a dizer, eu pensava mesmo que ia morrer com 81 anos e depois fui passando e ainda aqui estou, mas eu não tenho medo nenhum de morrer, eu tenho medo é de sofrer, e eu não me importo nada de morrer, eu só não queria morrer com este coronavírus. Eu achei muita piada a leviandade com que ela falava da morte, porque e depois também foi engraçado porque ela estava a dizer isto, tipo, super bem resolvida com o facto de poder eventualmente morrer em breve e de não se importar muito com isso, mas ao mesmo tempo estava a dizer que quando nas notícias começavam a mostrar as pessoas a serem vacinadas para o coronavírus, ela mudava sempre de canal porque lhe dava a impressão de ver as agulhas que eram muito grandes. E ela a dizer, eu já sou velha, eu já devo estar quase a morrer, não me importa nada, portanto não preciso ser vacinada, não vale a pena estar a gastar dinheiro. Achei boa piada. Mas voltando àquilo que eu estava a falar, eu achei muito interessante a forma, o quão bem resolvida ela estava com a morte, porque isso para mim sempre foi uma coisa que me deu muita confusão. A finitude das pessoas e da vida é algo que me dá alguma confusão, e talvez seja por isso que eu seja meio que obcecada pela passagem do tempo desde sempre. Aliás, há uma questão muito engraçada, acho que é no podcast da Rita Ferro Rodrigues, que é o Elefante de Papel. Acho que a primeira, eu só vi 1 ou 2 episódios, mas
Eu acho que a primeira pergunta que ela faz a todas as pessoas que entrevista é qual é a primeira memória que a pessoa tem. Então, obviamente, quando vocês ouvem essas perguntas feitas a outras pessoas, acabam por pensar qual seria a vossa resposta também. E quando eu me pus a pensar sobre isso, a minha primeira memória, eu acho que é uma memória real, se bem que uma pessoa, quando é pequenina, acaba por não ter bem a certeza se as memórias que tem dessa altura são verdadeiras ou são construídas, mas aquela que eu acho que é a minha primeira memória é aqui nesta casa onde eu estou a morar agora, porque foi aqui que eu nasci. E esta casa tem como é que eu ia dizer? O primeiro andar é quase como se fosse uma varanda dentro de casa, estão a ver? Tem tipo um gradeamento que vocês conseguem olhar lá para baixo, quase que fosse tipo, são os lofts que são assim, eu não sei explicar bem, mas pronto, basicamente é uma cena à altura do primeiro andar que dá para olhar lá para baixo e obviamente é minimamente alto, e para uma criança de 3 anos, que era a altura que eu julgo ter neste episódio que vos vou contar, ainda maior parecia. Então eu acho que a minha primeira memória é eu estar com a cabeça ali enfiada nas grades daquele sítio, olhar para baixo e pensar, se eu caio daqui morro. Ou seja, se esta é realmente a minha primeira memória, a minha noção de finitude é muito apurada desde o início e quase que a gratidão por estar viva é uma cena muito presente em mim desde sempre, tanto que eu nunca tive pressa de crescer. Eu sinto que é uma cena bastante comum das crianças quererem ser adultas muito rápido, e claro que isso me passou pela cabeça, mas ao mesmo tempo nunca foi um desejo propriamente dito, porque eu sempre tive a noção de que inevitavelmente o tempo passava e que por isso mais valia aproveitar aquilo pelo qual eu estava a passar, até porque eu sempre tive muita sorte de regra geral na minha vida, nos meus amigos, e sempre me agarrei muito a essas coisas, e também se calhar pelo facto de eu não ser uma pessoa que consegue adaptar-se muito bem, ou que lide bem com mudanças, talvez também seja por isso, porque obviamente a passagem do tempo traz mudanças, sejam elas bruscas ou subtis, e isso sempre foi algo que me intimidou um bocadinho. Portanto, isto tudo para dizer, a ver se eu não me perco, que sim, que a passagem do tempo é algo muito presente em mim, e vocês, se me seguem aqui há algum tempo, sabem perfeitamente disso, eu falo imenso sobre isso. E eu tenho 25 anos, vou fazer 26 anos daqui a uns meses, e eu já sinto que a vida passa rápido demais. Tipo, não é o sentir-me velha, porque eu tenho plena consciência de que sou jovem, sou uma jovem adulta, mas ao mesmo tempo, quando eu paro para pensar na rapidez com que os meus 25 anos passaram, é assustador, porque daqui a 25 anos eu tenho 50, e 25 anos depois disso tenho 75, que é a idade do meu avô, e isto parece que vai tudo passar demasiado rápido para eu poder aproveitar, ou para... Não sei, acaba por ser triste a finitude das coisas e principalmente da vida e das pessoas. Então eu às vezes ponho-me a pensar em como é que eu vou conseguir lidar com toda essa questão. Claro que eu posso morrer antes, né? Toda a gente pode morrer a qualquer momento, mas sendo positiva ao ponto de pensar que vou morrer bem velhota, eu às vezes ponho-me a pensar como é que vai ser em termos da minha saúde mental quando eu tiver, por exemplo, 70 anos ou 80 anos, vamos mesmo exagerar, se eu chegar aos 90 e tal, imaginem que eu tenho 92 anos, eu vou ter plena consciência que, por mais saúde que eu possa ter, que dificilmente eu viverei mais de 10 anos a partir daquele momento, estão a perceber? E ter essa noção deve ser... eu nem consigo imaginar, porque deve ser bué de assustador ou bué pesado, e às tantas, se calhar, só há 2 formas de viver com isso: ou as pessoas se deitam abaixo e se calhar morrem mais rápido, não sei, ou se calhar as pessoas são como esta senhora que eu vos falei, que ficam super de bem com a morte, porque depois às tantas, lá está, isso também é uma questão, que é, se chegarmos a essas idades e nos virmos sozinhos das nossas pessoas, tipo... juro, a velhice, envelhecer é uma cena mesmo triste, porque para além disto tudo que eu falei, do ter noção de que o nosso tempo está a acabar, que deve ser uma cena horrível e super... como é que é dizer?
As pessoas devem ser tipo meio que encurraladas, não é? A questão toda de repente os nossos amigos começam a morrer, alguns familiares, os nossos companheiros. Epá, e eu não sei bem como é que se lida com isso. Tipo, imaginem aquelas pessoas que chegam aos 100 e tal anos. É muito raro essas pessoas ainda terem os amigos da vida deles vivos. E deve-se, epá, juro, eu imaginar a vida sem ter nenhum dos meus amigos vivos deve ser a coisa mais triste do mundo, e de só estar a pensar nisto está-me a dar vontade de chorar, portanto eu vou parar por aqui. Mas como é que nós fomos por estes caminhos dark de repente? Por causa da senhora do centro de saúde. Mas achei muita piada, porque estão a ver, eu falei sobre isto durante 5 ou 10 minutos e de repente já estava bué obscura e deprimida aqui, e ela estava a falar na morte de uma forma tão leve, tão bem resolvida, quase, juro, parecia que ela estava a querer morrer. Não no sentido suicídio da coisa, mas bué de género, olha, se morri, não tenho medo de morrer. Será que isso tem uma vertente um bocado mais dark e ela está a dizer isto porque já não tem alegrias na vida? Ou ela simplesmente é uma pessoa bué positiva e a morte não a assusta? Se calhar também é uma pessoa religiosa. E eu acho que a religião e a fé nestas coisas também acabam por ter um papel bem importante, porque eu acho que se nós acreditarmos em alguma coisa, a nossa vida acaba por se tornar muito mais fácil. E eu digo isto sendo uma pessoa que não acredita em nada. Eu acredito na ciência, acredito que nós existimos por um conjunto de coincidências. Não é bem coincidências, tipo, meio que ao acaso. Imaginem, por acaso se juntaram todas as ai, está-me a faltar a palavra. Condições. Se juntaram todas as condições necessárias para que surgisse vida neste planeta. E eu sei que há muita gente que diz: mas a natureza é toda tão perfeita. Achas que uma coisa feita ao acaso seria assim tão perfeita? Não, claro que não. Mas a natureza se calhar não era perfeita quando o planeta Terra surgiu. Daí terem havido tantas extinções, tantas coisas, tipo, o planeta Terra já esteve completamente congelado durante séculos. Isso obviamente não era perfeição, era impossível haver vida nessa altura, ou pelo menos vida de seres humanos. Eu sinto que a natureza hoje em dia é perfeita, entre aspas, né? Se bem que há sempre coisas que não acontecem da forma correta, se é que se pode utilizar esta palavra, mas que se estamos perto da perfeição é porque o planeta Terra existe há não sei quantos milhões de anos e ao longo desses milhões de anos as coisas se foram adaptando de forma a funcionarem. É tipo... simplificando, se calhar fazendo um paralelismo um bocado parvo, é como se vocês agora começarem a fazer ginástica, no início não vão estar flexíveis, se calhar não vão conseguir chegar com as mãos aos pés, mas ao fim de alguns meses ou anos a treinar, se calhar já conseguem fazer esparagata e enrolarem-se todos. E eu sinto que o planeta Terra não é exceção, e se isto tudo parece funcionar tudo bem demais para ser verdade, é verdade. Eu não acho que seja porque existe um Deus que criou tudo, mas porque foi a evolução das coisas, meio que tentativa e erro, estão a ver, mas pronto, isto tudo para vos dizer que eu não acreditando em nada, não acreditando que haja alguém a olhar por nós ou que o nosso destino esteja traçado ou isto ou aquilo, eu consigo perceber a importância da fé e da religião na vida das pessoas, porque torna tudo mais confortável e se calhar faz com que a vida tenha um bocadinho mais de sentido, porque eu percebo que pensar que nós somos um ser minúsculo num planeta gigante que está num universo infinito e que somos uma pedra redonda a flutuar no espaço, que ponha muita coisa em perspectiva e que às tantas pareça que tipo, nada do que nós possamos fazer ou dizer tem importância, porque não somos nada no grande esquema das coisas, e que se calhar que se pensarmos que há um senhor barbudo ou um ser de luz lá em cima a olhar por nós e a cuidar de nós e que põe os obstáculos na nossa vida com algum intuito,
que essa ideia é muito reconfortante e eu às vezes gostava de ter um pouco de fé em momentos mais complicados, porque lá está, se calhar passava melhor por essas coisas e quando, por exemplo, quando eu vejo filmes ou retratam, ou sei lá, alguém está a ser entrevistado e está a falar de uma altura muito aflitiva da sua vida em que se viraram para a fé e se ajoelhavam e pediam a Deus para salvar aquela pessoa ou para não lhes acontecer nada. Eu acho que nesse momento em que as pessoas estão a pedir isso a alguém, estão a colocar a pressão ou o medo daquilo que pode acontecer noutra entidade e isso acaba por lhes tirar algum peso de cima ou reconfortar de alguma forma. E eu não nego que às vezes sinto falta de ter isso na minha vida. Não é bem sentir falta, mas tenho noção que se acreditasse em algo para além deste plano, que provavelmente seria mais fácil em certas situações. Mas eu não sou assim, eu acredito que... Mas é estranho, lá está, este tema é sempre bué complicado, porque ao mesmo tempo que eu acredito que isto é tudo um acaso, que... Pronto, a visão mais científica da coisa. Ao mesmo tempo, eu também acredito muito que as coisas acontecem sempre por uma razão. Mas lá está, se calhar essa é a minha forma de ter fé e de tentar encontrar algum sentido nas coisas aleatórias que vão acontecendo na vida. Porque depois das coisas acontecerem, é sempre fácil ligar os pontos, mesmo que não fosse suposto eles estarem ligados. Estão a perceber o que eu quero dizer? Tipo, como... Se calhar quem não estudou artes não se vai conseguir relacionar com este exemplo, mas nos cursos de artes isso acontecia muito, que era, nós fazíamos um trabalho, e para quem estudou arte contemporânea isto talvez faça mais sentido. Muitas vezes as pessoas fazem os trabalhos que querem porque gostam esteticamente ou porque lhes está simplesmente a apetecer fazer aquilo, e só depois do trabalho estar feito é que se arranja um conceito para explicar aquele trabalho, quando supostamente deveria ser ao contrário. Vocês deviam surgir com o conceito e depois arranjar uma forma de transmitir aquilo às pessoas através de uma obra artística, mas isso nem sempre acontece. E talvez esta questão de eu acreditar que tudo acontece por uma razão seja meio que a mesma coisa. Não há, se calhar as coisas não acontecem por uma razão, mas eu, para me reconfortar, depois das coisas acontecerem, eu tento arranjar uma justificação para aquilo ter acontecido e para eu lidar melhor com isso. Não sei bem, mas depois ao mesmo tempo também eu acredito muito nas energias. E isto talvez não seja assim tão... Lá está. É o que eu acredito, por isso se calhar consigo arranjar justificações ou razões que para mim fazem mais sentido, porque se nós fôssemos só um corpo, no verdadeiro sentido da palavra, no sentido científico da palavra, né? Supostamente, sendo assim, nós somos todos corpos que têm os mesmos órgãos, que funcionam mais ou menos da mesma forma. Portanto, o que é que nos distingue uns dos outros? Tipo... é o cérebro, mas eu acho que há mais qualquer coisa para além disso, e eu acredito que é a energia de cada um, que eu não sei bem explicar, ou não vos consigo explicar o que é, ou o que é que eu acho que é, mas a verdade é que, e quase certeza que já toda a gente sentiu, aquela cena de vocês entrarem numa sala com pessoas que não conhecem e por alguma razão vocês são mais atraídos para umas pessoas do que para outras, ou vocês estarem com um conjunto de pessoas com o qual se sentem bem e de repente chega outra pessoa que às vezes até pode não dizer nem fazer nada de mal, mas que vocês sentem que de repente a energia ficou pesada ali e que não conseguem comunicar ou ter não é empatia a palavra que eu estou à procura, mas não conseguem ter uma conexão boa com aquela pessoa, que em vez de se sentirem melhor parece que sentem que a vossa energia é sugada. Eu não sei se vocês já sentiram isto, mas eu sinto isto muitas vezes, e há pessoas com as quais eu não gosto de estar ou de falar, e se me perguntarem o porquê eu não sei explicar, simplesmente estou com elas e não sinto uma boa vibe. E eu também acredito muito nisso, na questão toda de
o que nós dizemos, o que nós fazemos e o que nós pensamos também põe energia no mundo, e eu acredito sempre que essa energia vai voltar inevitavelmente para nós. Pode demorar, pode bater em muitas pessoas e casinhas antes de voltar, mas que vai regressar, e por isso é que eu tenho tanto cuidado com as coisas que eu digo, falo e penso sobre os outros, porque isso vai ter reflexo em mim, pelo menos eu acredito que sim. E é quase... E se calhar isso é parecido à sensação que as pessoas têm, pessoas que acreditam em Deus ou Jesus e que acreditam que Ele olha por nós e que supostamente nós não devemos falar mal das outras pessoas porque Deus está a ouvir e vai nos castigar. Eu sinto mais ou menos a mesma coisa em relação à energia, que é do género, ok, se eu estou a pensar coisas feias ou a dizer coisas feias acerca de uma certa pessoa, estou a colocar essa energia no mundo e essa energia vai voltar para mim a uma determinada altura, e eu não quero isso, porque obviamente eu quero coisas boas a virem ter comigo e não coisas más. Portanto, se calhar tudo isto... Se calhar o ser humano realmente necessita de algum tipo de fé, de religião, e eu se calhar estou a dizer que não tenho fé, mas talvez tenha, desta forma estranha. E porquê que eu comecei a falar de religião? Por causa de toda a cena do conforto com a morte. Mas lá está, esta questão toda das energias, lá que seja, podemos simplificar e dizer que acaba por ser a minha forma de fé. Esta questão toda das energias não me reconforta na questão toda da morte e da passagem do tempo, porque eu acho que a energia existe enquanto nós existimos, e a partir do momento em que nós nos vamos, a nossa energia vai connosco e não existe mais. Eu sei que há pessoas que acreditam que há qualquer coisa nossa que fica cá depois de nós irmos, e eu espero bem que sim, porque seria muito triste caso, embora seja o que eu acredito, é muito triste para mim a ideia de nós morrermos e pronto, acabar ali e de repente somos um corpo em decomposição e vamos passar a ser terra. Estão a perceber? Este episódio está bué dark, eu não estava à espera. Estão a ver, eu comecei a falar bué bem, a dizer que estava bué bem disposta e que estava só lá fora e internet rápida, e de repente estamos a falar de religião, morte e tipo cenas maradas. Mas olhem, é assim. Entretanto fiz este parênteses e acabei por me perder. Mas pronto, olhem, isto tudo por causa da senhora velhota na fila para o centro de saúde, que está ainda bem para ela, não é? Super... espero que não seja um mecanismo de defesa e que o que ela disse ali seja mesmo o que ela acha, porque espero e desejo verdadeiramente chegar àquela idade e estar tão bem resolvida com a minha finitude quanto ela parecia estar, porque eu tenho 26 anos e sinto que tenho muito mais medo de morrer do que ela com 84. Portanto, é isso. E pronto, olhem, o que é que eu tenho para dizer? Não sei. Epá, esta cena, estamos todos fechados em casa e juro, estou com bué saudades. Eu já nem vou falar de toda a questão da vida normal. Isso é óbvio, toda a gente tem saudades da vida normal. Mas eu tenho bué saudades, sabem do quê? De tatuar, mas não propriamente. Obviamente também tenho saudades de tatuar, da ação propriamente dita, mas mais que isso tenho bué saudades da independência financeira que tatuar me dava. Juro, poder ver a minha conta com alguns dígitos acima de 0 era muito fixe, e neste momento, para além do pouquíssimo dinheiro que eu faço no YouTube, eu não faço dinheiro nenhum, e é um pouco assustador às vezes, porque lá está, eu agora tenho um baby e sou mãe, e às vezes penso que deveria estar mais bem estabelecida do que estou, mas lá está, muita gente está no mesmo barco de não poder trabalhar, não receber nada, principalmente para quem é, como eu, trabalhador a recibos ou trabalhador por conta própria, que não tem direito a fundo de desemprego nem nada do género.
acaba por ser um pouco aflitivo. E no meu caso eu nem posso dizer que seja aflitivo, porque sou super privilegiada, estou a viver na casa da minha família sem pagar contas nenhumas ou muito pouco, e por isso tudo o pouco que eu ainda consigo ganhar, que lá está, ainda ganho um pouquinho, embora seja tipo 100 euros por mês do YouTube, são 100 euros, que é mais do que muita gente que infelizmente está impossibilitada de trabalhar. Mas sinto bué falta de poder, sei lá, na altura, quando se podia sair, ir ao centro comercial e poder ir comer ao restaurante sem ter que contar tostões, estão a perceber? Porque durante muitos anos da minha vida foi algo que eu não pude fazer porque não estava a ganhar o meu próprio dinheiro. Então, pelo menos eu, quando me envolvi a gastar o dinheiro de outra pessoa, que no caso era o Ricardo, eu não me sentia tão à vontade para gastá-lo. A partir do momento em que comecei a fazer o meu próprio dinheiro, isso tornou-se tudo muito mais fixe. Eu poder escolher livremente, obviamente com limites, porque nunca fui rica, pelo menos não desde que sou independente. Mas estar meio desafogada ao ponto de poder gastar dinheiro assim uns miminhos para mim ou para as pessoas de quem eu gosto, era algo muito, muito fixe, que eu só consegui para aí em 2019, portanto foi há muito pouco tempo, e que não consegui usufruir durante muito tempo, porque depois em março toca tudo ir para casa. Mas é das coisas que eu mais sinto saudades. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso, mesmo que eu estivesse a tatuar e estivesse a fazer dinheiro, eu não ia conseguir usufruir dele. O que, por um lado, tinha um lado positivo porque conseguia poupar. Por outro, também ia estar a ganhar dinheiro sem poder gastá-lo em nada. Eu acho que, claro que não a 100%, não tudo, mas eu acho que se nós fazemos dinheiro também é para termos algum prazer em gastá-lo de vez em quando. Mas pronto, olhem, esperemos que isto fique mais tranquilo em breve. Não sei, olhem, e estou a poupar dinheiro para comprar uma máquina de tatuar nova, porque eu quando vim aqui para o Algarve, tatuei a minha mãe, só que a minha máquina de tatuar estava já está a dar o berro completamente, então custou bem fazer tatuagem, porque a minha máquina primeiro ela foi super baratinha, foi a do kit de aprendiz. Eu mandei vir o kit de aprendiz quando ainda nunca tinha sequer tatuado na vida, e aquilo vinha com 2 máquinas. E eu às tantas eu estava à espera de usar aquilo umas quantas vezes e que aquilo ou não fosse muito bom ou que acabasse por se estragar rápido, mas a verdade é que durante 1 ano e tal que eu tatuei, foram as máquinas que eu utilizei sempre e nunca me deixaram ficar mal, a não ser naquele dia, já aqui, foi há 2 meses, em que eu tatuei a minha mãe. E a máquina estava tipo, esqueçam, a fazer bué mau contacto. Eu punha numa potência, depois mexia na máquina e ela mudava a potência e ficava super fraquinha e não tinha força suficiente para furar a pele. A tatuagem demorou muito mais tempo do que deveria, portanto eu percebi que tinha chegado a hora de mudar. Portanto, de certa forma tive sorte, porque estragou-se no momento em que eu já não tinha tatuagens para fazer a outras pessoas, e se é para se estragar, que pelo menos seja com alguém da nossa família que é um pouco mais compreensivo e com quem estamos regularmente e podemos repetir mais tarde. Portanto, acabei por ter muita sorte nisso, e eu agora vou ter que comprar uma máquina super fixe, super tecnológica, lindona, sem fios e não sei o quê, super baratinha, pelo menos tendo em conta o que oferece, e que em comparação com as máquinas que eu estava a usar não tem nada a ver, porque eu estava a usar máquinas de bobine, que são das mais tradicionais, são as mais antigas, que têm várias coisas que não são fixe. Primeiro, fazem um barulho gigantesco, aquilo parece um martelo pneumático, e eu às tantas, já ao fim de algumas horas de estar a tatuar, eu já não podia ouvir aquele barulho, já estava mesmo farta. Depois são bué pesadas, mesmo muito, muito pesadas. Eu chegava ao final do dia de tatuar com dores nos dedos gigantescas mesmo. E em terceiro lugar, o facto de elas vibrarem muito, ou seja, é mais complicado, por mais que depois uma pessoa acabe por se ir adaptando e habituando com a prática, obviamente. É muito mais complicado fazer linhas firmes e direitas com aquele tipo de máquinas do que com as máquinas
rotativas, que hoje em dia a maior parte já é assim, mesmo em formato de caneta, estão a ver? E eu experimentei, por causa de uma amiga minha, experimentei a máquina de tatuar dela, que é dessas, em formato de caneta, e juro, aquilo é um paraíso. Eu senti, porque aquilo é em formato de caneta, mas elas são grossas, imaginem. Devem ter um diâmetro aí de uns 3 centímetros, ou seja, é muito mais gordo do que uma caneta normal. Eu estava à espera que, por causa dessa grossura, que acabasse por necessitar de algum tempo de adaptação e que não sentisse o mesmo à vontade com uma máquina daquelas que eu sentia com uma caneta, né? Porque são coisas diferentes. Mas a verdade é que eu peguei naquilo e à vontade que eu senti a pegar naquilo e a desenhar com aquilo na pele era o mesmo à vontade que eu sentia a pegar numa caneta e a desenhar no papel. Portanto, fiquei mesmo bué apaixonada por esse tipo de máquinas a partir do momento em que experimentei efetivamente, e por isso obrigada Belos. E para quem não segue a Belos, ela tem uma conta de Instagram e começou a tatuar há relativamente pouco tempo. Aliás, eu fiz a primeira tatuagem nela, ela foi uma das minhas primeiras clientes, e depois dela ser tatuada por mim meio que se apaixonou por todo o mundo das tatuagens e há relativamente poucos meses começou a tatuar também e está a ter uma evolução muito, muito fixe. E eu estou desejosa de deixar de amamentar para poder... Aliás, eu estou desejosa para deixar de amamentar. Estou desejosa para poder ser tatuada novamente e poder ser tatuada por ela também. Portanto, procurem no Instagram a Belos, porque acho que vão gostar muito. E foi por causa dela, eu durante algum tempo, enquanto ainda estava em Lisboa, acabei por dar-lhe algumas dicas para ela começar a tatuar, e foi nessa altura em que eu experimentei a máquina de tatuar que ela tinha e tem ainda, que é dessas, porque ela começou a tatuar com as mesmas máquinas que eu, só que ela teve logo bué azar, porque lá está, as minhas máquinas duraram 1 ano e tal a funcionar perfeitamente e as máquinas dela, que eram iguaizinhas, ao fim do mês avariaram-se. Então ela teve que investir logo muito mais cedo numa máquina como deve ser. Mas pronto, estou bem entusiasmada para comprar a máquina de tatuar que quero. Acho que vai mudar tudo no resultado final das minhas tatuagens, porque eu sinto que, apesar de tudo, as minhas tatuagens, eu cheguei a um ponto em que as minhas linhas eram bastante certinhas e firmes, mas ficava muito frustrada por causa da máquina ser tão desconfortável, tão pesada e vibrar tanto, que eu não conseguia chegar àquele nível de perfeição que eu sabia que era capaz, mas que não tinha um material possível para isso, estão a perceber? Então sinto que quando conseguir investir naquela maquineta, as minhas tatuagens vão melhorar muito e eu estou entusiasmada por isso. E estou também entusiasmada para poder voltar a tatuar. Eu sinto que vou voltar a... Eu não sei quando é que será, eu só quero voltar a tatuar quando estou sempre... Quando quero falar do Duarte, o primeiro nome que me veio é sempre Ricardo. Mas pronto, eu não queria tatuar o Duarte antes dele ter 3 meses, porque lá está, ele ainda é bem pequenino e precisa de mim constantemente. Então, só de pensar estar a começar a tatuar uma pessoa com aquele medo constante dele a qualquer momento começar a chorar e precisar de mim, eu acho que não ia correr bem. Portanto, antes dele ter 3 meses, eu não vou tatuar. De qualquer forma, mesmo que quisesse tatuar, não ia conseguir, porque ele faz 3 meses quando o confinamento acaba, mais ou menos na altura da Páscoa. E depois disso não sei como é que, depende muito de como é que está a questão toda da pandemia e como é que está a questão toda do Duarte, o quão independente é que ele já é de mim, quantas horas é que consigo estar afastada dele sem ter que dar maminha, se terei ou não que esperar pela introdução alimentar, que é quando ele precisa de mamar menos. Não sei, olhem, isto agora uma pessoa, mesmo que queira, não consegue fazer planos com ou sem filhos, porque isto do Covid não deixa ninguém fazer planos a longo prazo. Mas gostava muito de voltar a tatuar em breve e de conseguir voltar a Lisboa. Estão a ver, eu estou a sentir um misto de sensações em relação a voltar para Lisboa, porque ao mesmo tempo que estou deserta de voltar para Lisboa, juro, só de imaginar a Avenida da Liberdade até me dá vontade de chorar com saudades. E das pessoas, dos meus amigos lá também. Eu vou estar constantemente para o resto da minha vida com o coração dividido, porque eu quando estou em Lisboa estou cheia de saudades dos meus amigos que estão aqui, e quando estou aqui estou cheia de saudades dos meus amigos que estão lá.
Portanto, o que é que eu faço? Faço como a minha mãe diz e vou morar para o Alentejo para estar a meio caminho? Acho que não vai acontecer. Mas pronto, eu ao mesmo tempo, eu estou super desejosa de voltar para Lisboa e com muitas saudades, mas ao mesmo tempo feliz-me muito a ideia de voltar para Lisboa com um bebé e não ter a minha família por perto como tenho aqui, estão a ver? Acho que vai tornar tudo um pouco mais assustador, mas pronto, mais assustador seria ficar aqui no Algarve para sempre, pelo menos. Eu acho que isso seria muito pior. E uma pessoa acaba sempre por se adaptar, quer queira, quer não. Infelizmente tenho amigos lá que sei que em qualquer situação de aflição me ajudam. Mas olhem, já não sei o que é que estou a falar, não sei o que é que estou a dizer. Também já estou aqui a falar há algum tempo, portanto, acho que vou acabar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estou com a boca bué seca, portanto tenho que beber água e vou beber água off camera porque vocês não gostam de sons de boca e eu não vos quero chatear. E espero que estejam todos bem e que voltem para a semana para mais um episódio aqui do podcast. Um grande beijinho. Tchau, tchau.